Livro O Fruto da Videira, de Andrew Murray. Parte 1. O fruto. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Cada ramo em mim que não produz fruto, ele tira, e todo ramo que produz fruto, ele limpa. João 15, versos 1 e 2. Uma videira é plantada unicamente por causa de seu fruto. Existem muitos tipos de videiras, cada uma com seu tipo diferente de fruto. Quando um lavrador planta uma vinha ou um vinhedo, ele seleciona aquele tipo especial da qual deseja produzir o fruto. O fruto será a manifestação do seu propósito. Deus plantou a videira celestial, porque seu fruto pode trazer vida e força aos homens que estão morrendo. A verdadeira vida de Deus, que o homem havia perdido na queda, precisava ser resgatada a ele por Cristo do céu. Cristo deveria ser para os homens a verdadeira árvore da vida. Nele, o verdadeiro, a videira celestial em sua palavra e obra, em sua vida e morte, a vida de Deus foi conduzida ao alcance dos homens. Todos os que comem do fruto devem viver para sempre. Ainda mais maravilhoso, os discípulos de Cristo não têm apenas que comer e viver, mas, por sua vez, tornarem-se novamente ramos frutíferos. A vida divina que entra neles não deve apenas habitar neles, afirmar seu poder vivificador e que, entretanto, precisa mostrar-se no fruto que eles carregam aos seus semelhantes. Tão verdadeiramente quanto a videira celestial, todos os seus ramos recebem a vida de Deus. A vida na videira. Muitas vezes comentamos de receber Cristo seguindo a Cristo, do Cristo que vive em nós, quando nossas ideias sobre o que Cristo é são muito vagas. Ele deu a si mesmo um sacrifício a Deus pelos homens, e isso provou qual é a verdadeira nobreza do homem como participante da natureza divina. Falamos com razão também da obediência de Cristo como a causa meritória de nossa salvação. Pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Contudo, nós não reconhecemos suficientemente o que foi que deu essa obediência ao seu poder redentor. Nele, Cristo restaurou aquilo que é a única coisa que a criatura pode render ao seu Criador, e assim proporcionou a Deus o que o homem lhe devia. Em face dessa obediência, ele se tornou um redentor, cuja disposição é a própria vida, qual uma videira celestial. Ele informa: permita que esta mente esteja em você, estando em Cristo Jesus, que se tornou obediente até a morte. Portanto, Deus o exaltou muitíssimo. A vida de Deus na natureza humana é a obediência à morte. Com isso, Cristo amou os homens, no qual ele cumpriu a vontade de Deus. Entregou-se ele ao poderoso amor redentor de Deus pelos homens. Ainda se deu tanto aos homens quanto a Deus. Não há maneira possível de viver para Deus, mas amando e vivendo para os homens a quem ele ama e vive. A vida humana em Cristo poderia ser nada menos que rendição ao seu amor, seja utilizada para salvar e abençoar os homens. Seja em Deus, em Cristo ou em nós, a vida divina é amor aos homens. Esta é a vida da seiva da videira verdadeira, o Espírito que estava em Cristo Jesus. A vida no ramo. É essencial e inteiramente o mesmo que na videira. Se dermos fruto, apenas vem como a vida e o poder que trabalham na videira operam em nós. Então, por si só, é o segredo do serviço efetivo. No trabalho cristão, muitas vezes se comete um grande erro. A diferença entre trabalho e fruto
é negligenciada sob um senso de dever ou de um amor inerente ao trabalho. Um cristão pode ser muito diligente em fazer a sua obra a Deus e ainda assim encontrar nela pequenas bênçãos. Ele pensa em gratidão do mesmo modo que uma magnânima razão da vida cristã, não entendendo que, embora bale à vontade, negando a possibilidade da aptidão de trabalhar com sucesso, observe-se, para que o trabalho seja aceitável e eficaz, deve vir como fruto. Há de ser a consequência espontânea de uma vida saudável e vigorosa ligada ao Espírito e à força de Cristo, vivendo e trabalhando em nós. Esse poder somente funciona livre e eficazmente enquanto nosso principal cuidado mantiver o relacionamento com nosso Senhor estreito e familiar. À medida que Ele derrama, espalhando suas disposições em nós, nosso trabalho será verdadeiramente o fruto que a videira produz. Ainda outro erro é cometido. Oramos muito sinceramente pela bênção de Deus no labor e naqueles a quem desejamos ajudar. Esquecemos que o Deus que se deleita em abençoar deseja primeiro pretendendo ofertar em nossos corações a bênção que Ele quer transmitir através de nós. Nós não somos canais no sentido em que um chumbo ou um cano de barro é quando ele transmite água e ainda não o bebe. Somos canais na maneira como o ramo existe, a seiva da videira, antes de passar por ela formando fruto. Primeiro entra para ser sua vida, dando-lhe nova madeira e força, e depois transmite a uva. Ao pregarmos o amor de Deus e a obediência a Ele, e clamamos os homens à rendição desse zelo, devemos primeiro buscar cada dia estar recebendo renovação na íntima comunhão com Cristo Jesus, esse amor e devoção a Deus em nossos próprios corações. Quando ensinamos amor ao homem, tem-se a incumbência de fazê-lo aqueles cujo fruto do Espírito, que é amor, se manifeste em seu frescor e beleza. Ocorre exatamente o mesmo Espírito que havia em Cristo Jesus, sendo possuidor da mesma consciência e disposição que estava nele, que suportamos o mesmo fruto que ele deu, para que ele ainda possa produzir fruto através de nós. Não podemos adquirir esse Espírito por qualquer imitação ou esforço, mas apenas por recebê-lo renovado de si mesmo a cada manhã o dia inteiro. Uma intensa devoção a Deus, uma completa entrega de nós mesmos ao seu serviço para os homens, desistir da nossa vida para viver, amar e morrer pelos homens como Jesus fez. Esta é a vida para a qual os ramos da verdadeira videira é chamada. Esta é a vida para a qual a videira verdadeira certamente irá se encaixar em nós. Suas palavras são verdadeiras. Ele é a verdade e a vida. Ele dá tudo o que ele promete. Não estime nem um tempo precioso demais e nem uma dor grande demais, esperando nele pelo seu Espírito revelar-lhe o mistério maravilhoso de você ser um ramo, um participante da própria vida que há na videira. A vida no fruto. Se tivermos assimilado como a vida no Pai, o lavrador, a vida no Filho, a videira, a vida no crente, o ramo, são e não podem deixar de ser um e o mesmo, veremos facilmente como ainda deve ser o mesmo no fruto que o ramo proporciona. Conseguir isso é de suma importância. A vida, as palavras, as obras de um crente conduz à vida de Deus e transmite aos seus semelhantes. Toda a nossa vida, com tudo o que somos e fazemos, pode ser o fruto da videira.
Caráter e conduta são fruto. A influência que uma vida santa tem é fruto. A reverência por Deus, que é revelada pela presença de um homem verdadeiramente piedoso, o desejo que é despertado para possuir o que eles veem nele e carecem deles, é fruto. Todos os testemunhos da reivindicação suprema da vontade de Deus, a bem-aventurança da completa rendição e obediência, o ato de amor e humildade semelhante a Cristo, toda obra na qual resplandece a luz da vida de Cristo é fruto. A seiva vital oculta da celestial videira manifestada. Palavras são fruto. Cristo não apenas viveu, mas também falou. Nossa vida precisa de palavras para interpretar seu significado propagando sua mensagem. O Cristo no coração deve ser confessado pela boca. As palavras de Deus que vivem no coração pelo Espírito Santo, proferidas pelos lábios, são as sementes da vida eterna. Semelhante à nossa vida, é a manifestação da vida oculta da videira, tal qual a entrega absoluta à vontade de Deus. Quanto ao seu serviço, entre os homens, a contínua dependência da sua presença e poder se satisfazem. Logo o coração, as palavras estarão com um poder celestial. A vida divina na videira será a vida divina no fruto, como o ramo, o canal vivo de conexão. Permite que a vida flua sem impedimentos. Orações são fruto. Talvez não haja fruto maior do que o poder da intercessão. Junto a Cristo é o fruto de sua obra na terra. Ele vive sempre para orar. Trata-se do fruto da presença em nós, do Espírito que intercede. A razão pela qual seu poder é tão pouco acreditado e provado, que as maravilhosas e ilimitadas promessas de oração de nosso Senhor são praticamente consideradas como não significadas literalmente para nós, é que não acreditamos que a vida divina da videira está realmente em nós, fluindo através de nós para os homens, elevando-se através de nós para Deus em oração, produzindo fruto que chegam ao céu e alegra o coração de Deus. Qualquer que seja o fruto que produzimos, seja nas obras que fazemos, ou nas palavras que falamos, ou nas orações que oferecemos, vamos nos apegar à verdade, que todo fruto verdadeiro é, de fato, o resultado natural da vida de Cristo sob diferentes formas. A vida nele, o ramo e o fruto são os mais integralmente idênticos. A vida daqueles que participam do fruto não pode ser diferente, como todo o objetivo da videira e do ramo é dar fruto, que carregam transmitindo sua vida, o objeto de comer o fruto é receber a vida. A obediência a Deus e o amor aos homens, o sacrifício a Deus pelos homens que perdurava em Cristo e está em seus verdadeiros discípulos como poder de animação, é oferecido aos homens com o fruto. O poder redentor de sua obediência e sacrifício, como expiou nosso pecado e reproduz seu próprio Espírito em todos os que creem, é o que eles devem aprender de nós, enxergar em nós e receber de nós. Quando isto é feito, eles comem do fruto da própria árvore da vida, que lhes é dada pelos ramos. E assim, a vida que recebem terá seu caráter daquilo que está no fruto, onde a permanência na videira é débil, a comunhão com Cristo por parte do obreiro não é clara e incessante. O fruto não pode ser pleno e rico, e a vida que traz aos conversos não será marcada pela verdadeira devoção a Deus e homem. Quando, por outro lado, a vida dos ramos está no poder do Espírito e animada pelo intenso desejo de total conformidade com Cristo,
a videira, seu caráter reaparecerá naqueles que compartilharam de seu fruto. A grandiosa verdade central de que precisamos aprender é que a vida divina, seja como encontrada na videira fluindo através do ramo, ou vista no fruto, ou manipulado e compartilhado pelos homens, deve ser única e a mesma coisa. Portanto, para cada um que verdadeiramente vivesse a vida do ramo e produzisse muito fruto, tudo depende da realização e manutenção da conexão vital com a videira. Quando isso for feito, toda a autoconfiança e todo o desânimo serão igualmente conquistados. Como colaboradores de Cristo, na sua magnífica obra de salvar os homens, igualmente ramos, que não são menos ordenados por Deus com o objetivo de transportar a vida aos homens, senão a videira de Cristo. Aprenderemos que nossa única necessidade, como também a única lição da parábola, é fé sem limites. A fé verá que tudo o que está em Cristo está em nós, que em nossa fraqueza e trabalho programamos-nos com a vida e o poder de Cristo trabalhando em nós, que nossa vida e frutos sejam de fato capazes de manter-se plenos de sua vida e espírito. Tal fé nos levará a preservar o contato com a videira muito próximo e incessantemente da maneira que a vemos na videira terrena, crescendo numa forte e segurança de que forma natural a saúde e a gordura da videira da terra transmitirão aos ramos a plenitude de Cristo, passando a ser nossa vida e força. Parte 2. Sem fruto. Cada galho em mim que não produz fruto, ele tira. João 15, verso 2. O único objetivo com o qual um lavrador planta uma videira, e esta tem o seu lugar na vinícola, é que ela pode produzir fruto. O único objetivo com o qual o ramo tem seu lugar na videira é que ele pode levar o fruto que a videira produz. O único objetivo com o qual o Filho de Deus tornou-se a vinha de Deus na terra era para que ele produzisse fruto, visando a salvação dos homens. A única finalidade com o qual o crente é feito um ramo da videira celestial é que, através dele, Cristo pode produzir fruto, conduzindo ao alcance dos famintos e dos que perecem. Junto ao lavrador, à videira e ao galho é tudo fruto, fruto. Imediatamente, seguindo as palavras de abertura, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Nosso Senhor usa a palavra 3 vezes. No decorrer da parábola, a palavra ocorre 8 vezes com as variações fruto, sem fruto, mais fruto, muito fruto, perene fruto. Tudo aponta para a magnânima verdade de que o coração de Deus é colocado sobre esta única coisa e que, como Cristo é a videira exclusivamente com este propósito singular, assim a única finalidade do crente deve ser produzir fruto em abundância. Vamos entrar em nosso estudo disso, a palavra-chave da parábola, com a oração de que o fruto pode ser para nós nada menos do que é para Deus, o lavrador e Cristo e a videira. A única razão abençoada e controladora de sermos ramos. Se percepção da mente de Deus sobre este ponto for defeituosa, nossa vida cristã deve sofrer. Quando estamos cheios do conhecimento da vontade de Deus, na sabedoria e compreensão espiritual, nossa vida pode tornar-se totalmente agradável a Ele. Cada galho em mim que não produz fruto, Ele tira. Nenhuma palavra expressaria mais claramente do que estas, que vem em primeiro lugar após o anúncio de abertura. Eu sou a videira e meu Pai é o lavrador.
a verdade solene que fruto é o único teste do verdadeiro discipulado, evidencia que serão aceitos na terra ou no céu, da realidade de nossa união com Cristo. Até que um cristão veja sua excessiva razoabilidade, ele não sabe o que é o chamado cristão. O ramo infrutífero deve ser retirado. Somente pela frutificação que o nosso lugar em Cristo pode ser mantido. Permita-nos observar, entenda a razão pela qual isso deve ser assim. 2 aspectos sobre o fruto. A primeira é que o fruto é a produção espontânea natural de uma planta, a revelação em forma visível de sua seiva e vida oculta. Se a vida da árvore for saudável, haverá fruto bom e abundante. No pomo, simplesmente revela o que está na árvore. A árvore manifesta seu próprio testemunho, no qual depõe o seu estado e natureza. A outra característica do fruto é que a árvore não frutifica para si, mas para o proprietário. Toda a vida verdadeira, toda a existência serve a um propósito. Pelo seu rebento, uma árvore cumpre seu destino de suprir as necessidades de homens ou animais. Fruto é o que a árvore gera. Nela retorna à natureza ou ao seu mestre o que foi gasto com ela. Em ambos os aspectos, o fruto é o grande teste da vida cristã. A verdadeira revelação de nosso estado interior. Toda a vida destinada por Deus tem nela algo da natureza da vida divina da qual veio. A vida de Deus é um mistério oculto e incompreensível. Entretanto, Deus revela-se em suas obras, outro sim, o homem em suas ações. A conduta é em toda parte o expoente do caráter. O que o homem faz mostra o que ele é. A vida interior do cristão é a vida de ressurreição de Cristo. O poder do Espírito Santo, ninguém que apreenda isto verdadeiramente rende-se a ele, porém que dê fruto. O que é dito de Cristo não é possível ser velado, é autêntico para todo o seu povo. A vida oculta tem que se revelar. Não simplesmente pela manifestação, mas sim pela comunicação da vida. O fruto não se refere ao propósito. Nele, a vida oculta é incorporada de tal forma que pode se comunicar com os homens. O fruto cumpre a lei universal, impressa pelo seu Criador. Em toda a criação, dispondo do preceito da beneficência. Nada vive por si. Deus é amor e não vive para si mesmo. Encontra a sua vida, o seu deleite, a sua glória, abençoando as suas criaturas. Seu Filho é a personificação do amor e sacrifício próprio. Os filhos redimidos de Deus, como a vida e o Espírito de Cristo, poderiam verdadeiramente entrar neles, sem ao mesmo tempo procurar encontrar o caminho aos outros em amor e bênção? Por mais simples que essas verdades pareçam, é surpreendente e entristecedor descobrir quão pouco elas são compreendidas, evangelizadas e praticadas. Quantos indivíduos imaginam por si próprios receber a Cristo, não pelos outros? Eles não sabem que o Cristo que entra em seu coração é Cristo, o Salvador de todos os homens, entrando nestas pessoas somente com a visão de, através dele, continuar sua obra para a salvação. Podemos muito bem perguntar: Cristo está dividido? Você pode tomar parte de Cristo o suficiente para si mesmo, deixando o restante aos outros para trazê-los ou não? Como pode acontecer? Não verdadeiramente. Cristo, que ama a todos, adentrou, habitando em você com esse amor, para tê-lo e se encaixar num vaso instrumento desse amor.
Poceiro de seu coração, torna-se sua devoção no perecimento. A prova de que você é um verdadeiro ramo da videira verdadeira é a razão pela qual você produz seu fruto aos outros. A prova da presença do verdadeiro Cristo em você trata-se da saída de seu coração em amor àqueles que Ele ama. Somos salvos para servir. Entretanto, Deus não precisa do nosso serviço, exceto para resgatar os homens. Somos socorridos para acolher nossos semelhantes. Esse é o verdadeiro serviço de Deus. O sacrifício que Cristo deu de si mesmo foi a Deus pelos homens. Essa é a única verdadeira entrega que podemos fazer. Para muitos cristãos, a redenção não significa nada além de segurança, redimir o pecado e o ego. A salvação por amor a Deus e aos homens para produzir fruto não é racionalizada. Esta autossalvação possui uma das fortes causas da fraqueza contínua na vida cristã e do tropeço aos homens que não são cristãos. Se o fruto é proferido, não deixa de ser principalmente uma evidência de se encontrar seguro, ou então como alguns retornam, motivados a remir-se a Deus em gratidão pelo que Ele tem feito, fruto para a glória de Deus e bênção dos homens como o grande objetivo, o maior privilégio, o resultado seguro e natural da vida em Cristo. Quase não tem lugar no esquema da vida no qual isso é refletido, pois as palavras são claras demais para serem negligenciadas. Lá é frequentemente procurado na potência e sabedoria humana. Cristo disse: assim como o ramo não pode por si mesmo produzir fruto, a não ser que permaneça na videira, vós não mais podereis, a menos que permaneçam em mim. Nenhum fruto de si mesmo. As palavras revelam a razão de haver tão pouco fruto. Os homens buscam isso em seus próprios esforços. Eles nunca chegam a aprender a acreditar e esperar pelo suprimento divino e infalível de força, que vem através de uma permanência verdadeira, contígua e contínua em Cristo, vivendo e dependendo somente dele. As palavras do nosso texto são uma advertência aos cristãos que fazem deste alimento algo secundário, que não sejam fruto algum, nem o crescimento espontâneo, esperando não enxergar o que consideram sua preocupação religiosa, uma vida escondida com Cristo em Deus. Cada ramo em mim que não produz fruto, ele tira. Uma das terríveis consequências da comparativa improdutividade de muitos cristãos e da verdade do fruto como indispensável à verdadeira vida, não tendo o lugar que deveria ter no ensino da igreja. Multidões de homens são iludidos, imaginando-se cristão sem qualquer fruto absolutamente. Há tão pouca diferença entre eles e aqueles que fazem uma profissão distinta de serem salvos e que a falta de fruto não os perturba. Não há testemunho manifesto nas vidas ao seu redor, pois sem fruto não pode haver salvação de fato. Se lhes fosse dito que nossa redenção seria testada por cuidado aos outros, eles perguntariam se as obras têm que propor algum papel na garantia da redenção final. No entanto, é isso que o nosso Senhor ensina claramente. O vinde abençoado de meu Pai, herdai o reino preparado para vós, tem o seu fundamento na medida em que o fizestes ao menor destes. No Sermão da Montanha, o bom fruto é o fazer a vontade do Pai. Não pode ser muito alto e urgentemente evangelizado que as palavras de nosso Senhor são literal e absolutamente verdadeiras. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. Que o evocado à conversão
é um chamado para uma vida gerando adiante fruto ao encontro do arrependimento, uma vida de obediência a Deus e beneficência para com os homens. Ele nos redimiu para si mesmo por um povo de sua própria possessão, zeloso de boas obras, fecundo em toda boa obra. Cada galho em mim que não produz fruto, ele tira. Não foi apenas como uma advertência para os indivíduos que nosso Senhor falou estas palavras aos discípulos, porém, pretendendo formar futuros instrutores a respeito de sua igreja. O fruto tem lugar na mente de Deus, estando no ensino e cuidado de seus servos. Demora muito antes de percebermos que definitiva e exclusivamente como um lavrador planta uma vinha por causa de seu fruto. Definitivamente, quanto Deus plantou a videira celestial por causa de seu fruto, cada ramo tem o seu lugar na videira, tão somente graças a seu fruto. Fruto é a primeira consideração que governa o trabalho do lavrador. Decide o destino de cada ramo. Cada galho que não produz fruto, ele tira. Esse julgamento irreversível de Deus é a prova esmagadora de que nada além de fruto pode satisfazê-lo. Se a verdade se apoderasse dos crentes, que tristeza encheria seus corações ao pensar em todos os professores infrutíferos encontrados em nossas igrejas. No julgamento da caridade, os homens são considerados seguros. Espera-se que a raiz da questão esteja neles. Enquanto as evidências do fruto do Espírito, ou mesmo do desejo de produzir muito fruto, estão tristemente ausentes. Queixamo-nos da falta de interesse em missões, de verdadeiro sacrifício pessoal ou fervorosa oração pela salvação dos homens, da dificuldade de encontrar obreiros espirituais dedicados entre o número de nossos respeitáveis membros da Igreja. Confessamos um aumento terrível do espírito mundano que está sempre gastando mais em conforto e luxo, enquanto que essa abundância quase não há nada para a extensão do reino de Cristo. Os ministros falarão das congregações, contendo muitos dos quais eles confiam que são cristãos e que tomarão uma pequena parte no trabalho, ainda assim tão poucos, se houver, que possuem a devoção ou a espiritualidade que tem o poder ou a vontade de sacrificar e influenciar os homens para Deus. A lição que toda videira e ramos do mundo ensinam, nós somos apenas para o nosso fruto, deve entrar na consciência cristã de nossos dias, especialmente entre os nossos convertidos e jovens cristãos, nossos estudantes e jovens ministros, que devemos procurar deixar a palavra fruto adquirir poder. A simples verdade que a natureza ensina a respeito disso com a aplicação divina que Cristo fez dela na parábola, se deveras cedida e atuada mudaria nosso cristianismo moderno. Deus nos criou para dar fruto, como lavrador, nos acomoda perfeitamente. A videira de Cristo fornece íntegra vida e força de que precisamos. Permanecendo em Cristo, a união íntima com Cristo, mantida na relação diária direta, a assegurará fruto abundante. Uma vida de amor e beneficência, uma vida entregue ao bem-estar dos outros, deve ser não o fim, mas o começo de nossa cruzada cristã. Como uma raça de cristãos é treinada na simplicidade infantil e tranquilidade de uma fé que alegremente conta com Cristo para operar tudo isso neles, a evangelização. Cada galho em mim que não produz fruto, ele tira. Fará sentir-se entre os professores sem produção.
Pela simples razão de que a evangelização pode apelar às testemunhas que provam que Cristo faz do seu povo ramos frutíferos. As solenes palavras de Cristo sobre sem fruto virão com o poder da convicção e julgamento e acordarão numa absoluta convicção avassaladora. O único teste para o dia do julgamento será o fruto. Parte 3. Mais fruto. Cada ramo que produz fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. João 15, verso 2. Quão claro que o coração do Pai, o lavrador divino, está baseado em fruto. Em toda a parábola, Cristo não narra de nada que o lavrador procura ou faz. Entretanto, uma coisa, ele busca mais fruto e dirige sua poda ou limpeza para esse fim, tão certo como o seu julgamento, retirando inteiramente o ramo que não produz fruto. O seu julgamento expele tudo aquilo que impeça a geração de fruto. Ele poda aparando o galho que produz fruto para que dê mais fruto. O lavrador que nos criou ramos da videira e de quem somos totalmente dependentes de nosso fruto, procuremos entrar em sua mente e vontade. Não até que o fruto tenha exatamente o mesmo lugar em nosso coração do que no seu. Não até que desejamos mais frutos, tanto quanto ele. Não até que busquemos a purificação, tão sinceramente quanto ele. Podemos agradá-lo plenamente ou saborear a bem-aventurança da vida para ele nos chamar. Estou profundamente convencido de que a nossa vida cristã, que o bem-estar da Igreja e seu poder de abençoar dependem muito mais de tomarmos a visão de Deus sobre a suprema importância da frutificação do que imaginamos. Nada é mais necessário do que a Igreja deveria aprender em seu apostolado de redenção, ensinando a todos darem fruto no espaço que seu coração ocupa em Deus. Não posso repetir muitas vezes, nem implorar com muita sinceridade que tudo seria assentado no coração, aquilo que a parábola do ramo propõe ensinar. Tanto quanto a videira, o ramo existe do mesmo modo, somente para o fruto. Inteiramente como o ramo natural, o crente, qual ramo da videira celestial funciona, fornecendo fruto à salvação dos pecadores. Sim, acrescendo tão completa e exclusivamente como o próprio Cristo, foi feita uma videira. Somos feitos ramos, a fim de que possamos levar a vida e o amor de Deus aos homens. Deus sempre procura uma coisa: fruto, mais fruto. Esta não é a visão comum do chamado do cristão. De acordo com isso, nossa salvação é a principal coisa. O fruto é uma questão secundária, muito desejável e necessária como a evidência de ser salvo e prova de nossa gratidão, por conseguinte, uma marca de nosso encontro com o céu. Porém, não é considerado como a única coisa pela qual fomos feitos ramos em Cristo, o único objetivo e glória da vida cristã. As consequências desse erro são terríveis. A Igreja acha impossível despertar a maioria de seus membros a tomar parte real em tornar Cristo conhecido aos pagãos. O fracasso de nossa oração e esforço, assegurando a alegria e a força da vida de fé, deve-se à raiz do mal que desejamos, em primeiro lugar, a nós mesmos, mais do que aos outros. Uma religião egoísta faz homens egoístas, e o fruto do ego e da carne florescem em toda parte. Mesmo os cristãos que trabalham para Deus sofrem demais por não possuírem o pensamento de Deus. Não vivem na alegre certeza de que, se o fruto oferecido por Deus é o único objeto do homem do mar, podemos esperar confiantemente, carregar todo o fruto que Ele pede de nós, a lei do autossacrifício,
o dispêndio do ramo e ser gasto em prol de seu fruto. A comunhão com Cristo em seu espírito de crucificação não é conhecida no seu poder. O alimento tem que ser colocado em subordinação à nossa vontade, cuidado e prazer. Fruto mais fruto. Não é inspiração divina a paixão de nossas vidas. Cada ramo que produz fruto, ele purifica para que possam trazer mais frutos. Ó nosso Pai, ouvidos abertos, de remador e corações para escutar com atenção ao seu Filho amado, quando ele fala do teu desejo por mais fruto. Deus deseja mais fruto. Isso pode significar aspectos muito diferentes para pessoas diferentes. Alguns responsabilizam o trabalho externo, a proporção de tempo, juros e dinheiro que você dedica a Deus, e sua obra no mundo é ínfima que o Pai não está satisfeito. Executa-se tanto trabalho quanto se calcula seu dever ao satisfazer a consciência em conformidade com seu desfrute do mundo a si mesmo. Você jamais refletiu profundamente, quiçá nunca tenha visto, de forma evangelizada, que, como um ramo, toda a sua energia, todo o seu coração, todo o seu amor e deleite deve ser o serviço de Cristo, o alimento para a vida dos homens. Deus está pedindo mais fruto. Com os outros, não há falta de trabalho. Alguns deram sua vida a isso. Alguns estão trabalhando demais e se exaurindo, mais do que o Pai aprecia testemunhar. Ainda assim, ele diz mais fruto. Observando a disposição e temperamento, distingue o fruto do Espírito. Amor, alegria, ternura e humildade que faltam. A comunhão pessoal com Cristo, obediência e entrega de todo ser a Ele. A vida inteiramente entregue aos homens. Estes não têm seu fruto para a santidade. Ele clama, meu filho, menos trabalho, mais fruto. Com outros, novamente a mensagem mais fruto aponta para círculos de interesse mais amplos pelos quais ele conquistaria seu coração. É possível ser muito sincero sobre nossa pequena igreja ou algum interesse local de real importância, no qual o egoísmo está em perigo de ser secretamente fomentado. Deus nos chama em amor e oração e ajuda a lembrar que o mundo inteiro é dado a Cristo tendo o direito de conhecer dele e foi confiado à sua igreja. Cada membro do corpo, enquanto cumpre seus deveres especiais, adquire tempo e força, encontrando uma rica bênção ao ampliar seu coração para amar e absorver tudo o que Cristo ama e busca salvar. Mais fruto é o chamado de Deus para muitas igrejas egoístas viverem em missões. Há outros a quem a palavra pode ter um significado ainda mais profundo. No trabalho externo, na disposição pessoal e caráter em grande simpatia com todos os interesses de Cristo. Estes podem parecer ser tudo o que pode ser procurado, enquanto algo mais está faltando. O fruto que Deus está disposto a dar quando seu espírito e poder são verdadeiramente esperados e recebidos. O mais fruto significa, na verdade, mais poder salvador em nosso ministério de amor, influência mais intensa e duradoura naqueles que nos rodeiam. Não é a palavra de um capataz que pergunta o que não podemos oferecer. É o propósito de um Pai que nele nos oferece a bênção mais elevada que ele está esperando concessão. Deus se prepara para mais fruto. Cada ramo que produz fruto, ele limpa para que traga mais fruto. Não há uma planta que tão cedo se torne em madeira selvagem, carece de tal poda incessante e implacável, semelhante à videira. A poda ou limpeza não é a remoção de qualquer mal estranho impedindo o crescimento.
a manutenção do crescimento excessivo, o corte dos brotos longos do ano anterior, a remoção de algo que foi produzido pela vida da própria videira. A limpeza retira o que é a prova de um crescimento vigoroso, a madeira honesta e saudável da videira. Qual a razão? Porque consumiria muito da seiva da videira em si mesma e tiraria de seu objetivo principal, a produção de fruto. O galho, às vezes, com 8 e 10 pés de comprimento, são podados no menor tamanho possível, 1 ou 2 polegadas, para que a seiva possa se concentrar e o fruto seja rico e grande. Cada ramo que produz fruto, o lavrador limpa para que possa trazer mais frutos. O grande entrave para uma videira carregar de frutos é a produção da madeira, a atividade desenfreada do ramo, firmando-se e procurando crescer em tamanho. O único meio de assegurar muitos frutos é mantê-lo pequeno, regulando todo o crescimento de sua vontade própria. O grande obstáculo na vida do obreiro cristão é a vontade própria e a autoafirmação. Na vaidade de servir a Deus em meio à diligência e atividade em sua obra, que nossa vontade se fortaleça e confiemos no que somos e fazemos. Nenhuma vigilância ou esforço de nossa parte pode nos salvar disso. É Deus quem deve limpar os ramos. Somente Ele pode revelar-nos o quanto existe de vontade própria e autoconfiança e quão terrivelmente impede que produzamos frutos. Só Ele liberta-nos disso, humilhando-nos sob o sentido da impotência e pecaminoso da vida, levando-nos a consentir com a nossa fraqueza e a entrar na morte de Cristo como única maneira de viver para Deus, que pede mais frutos. Ele não apenas deseja este aprovisionamento, fala conosco sobre isso, reivindica nosso consentimento e cooperação inteligentes e sinceros. A vida de Deus na graça não age como na natureza, como uma compulsão inconsciente. Deus apela à nossa vontade, ao nosso coração, perguntando sobre os 2 aspectos dos quais falamos. Pede que pensemos em seu único objeto conosco, em seu grande desejo de ver mais fruto e que coloquemos nosso coração nisso como Ele concebe. Ao fazermos isso e sentirmos como é impossível alcançá-lo, aprenderemos a crer que Ele mesmo nos dará a graça, a vida vivificada, a vida abundante, ampliando a produção de frutos. Nosso pensamento de que Ele anseie mais frutos não somente nos ensinará o que devemos desejar, mas também nos atrairá a nos entregar para esperá-lo, na certeza de que Ele operará isso em nós. Ele pede mais fruto. Ele pede que nos curvemos à sua poda, compreendendo quanto há de si mesmo, que confessemos ser este o grande obstáculo para que Ele trabalhe através de nós, que reconheçamos que o eu não pode purificar ou matar a si mesmo, começar a desejar e implorarmos dele como sua mais santa misericórdia, que ele estenda a sua faca e nos purifique. A faca de podar de Deus é a sua palavra mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Cristo diz: estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Reflita suas condições de discipulado. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, aquele que não toma sua cruz, não é digno de mim. 3 vezes repetido. Mateus 10, versos 37 e 38. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sim, e também a sua própria vida, e não deixa tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. 3 vezes repetido. Lucas 14, versos 26 a 33. Pondere os seus ensinamentos do coração, em busca de humildade e amor, e você sentirá como Deus
os purificou por intermédio da palavra de Cristo. Oh, vamos começar e implorar a Deus por sua faca para nos purificar. Podemos estudar a palavra e nos esforçar para aplicá-la. Isso não pode nos purificar. O Deus vivo, o Santo, que purifique com o espírito de queima, e Ele deve fazê-lo. Trabalhador cristão, está cedendo tudo de si mesmo a Deus para que Ele retire e limpe com sua divina circuncisão? Oh, não há cristãos orando por mais frutos, orando até mesmo pelo Espírito Santo e poder de cima. E quem não sabe o que é ceder ao poder humilhante, purificador e matador da santidade de Deus? Entremos na sua presença e lhe dê as duas coisas que ele pede: um coração posto sobre mais fruto, um testamento entregue a ele para ser podado, purgado e libertado de si mesmo, e ser o canal vivo para a vida e espírito da videira, só é totalmente para possuir e usar. Nada possivelmente satisfaz o desejo do Pai ou seu amor por mais frutos sem uma rendição completa e diária à purificação divina pelo próprio Deus. Não, até que um anseio profundo por esta purificação divina preencha a Igreja. Permita que o chamado de Deus por mais frutos encontre sua resposta no clamor por uma limpeza completa. Parte 4. Muito fruto. Aquele que habita em mim e eu nele traz muito fruto, pois desassociado de mim não podeis fazer nada. Versículo 5. Aqui o meu Pai glorifica-se de modo que deis muitos frutos e sereis meus discípulos. Versículo 8. Aqui somos levados a um passo adiante. O lavrador não fica contente, a menos que o mais fruto torne-se pleno fruto. Que nova ênfase proporcione a narrativa central da parábola e da verdadeira vida cristã, que é produzir frutos à vida e à salvação dos homens, sendo o único objetivo da existência. Apenas quando os cristãos se entregam a isso, logo a necessidade, o significado, a realidade de permanecer em Cristo podem ser apreendidos. Quão fervorosamente precisamos orar para que Deus conceda no espírito de sabedoria e revelação, olhos iluminados do coração, para que possamos conhecer a esperança de nosso chamado, visando a produção de muito fruto. Nosso Senhor fala 2 vezes do muito fruto. Ele primeiro conta como naturalmente virá aos que habitam nele. Então dá-se o duplo motivo para isso. O Pai será glorificado e nós seremos verdadeiros discípulos. Vamos estudar o chamado produzindo muito fruto, enquanto se evidencia Cristo e nossa vida de permanecer nele, ao Pai, e glorificando a nós mesmos, tornando-nos verdadeiros discípulos. Como o ramo não pode produzir fruto a não ser que permaneça na videira, não podeis mais senão permanecer em mim. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque a parte-me não podeis fazer nada. Vimos o que é um ramo, uma protuberância da videira participante de sua vida, gerada e mantida como parte de si mesma, a fim de arcar com o canal através do qual possa produzir suas uvas. Não consideramos nada mais natural ou tão óbvio, sobre o qual não pode haver um momento de dúvida, já que o ramo não fornece fruto, a não ser que permaneça na videira. A união com a videira deve ser contínua e ininterrupta. Se a videira é incessantemente para manter o seu suprimento de seiva ao carregamento e amadurecimento do fruto, perdurar na videira é a única condição indispensável de ser um ramo vivo, saudável e frutífero. Todo crente é um ramo, uma consequência da videira celestial, gerada e mantida como parte de si mesma, com a única visão de ter um canal através do qual pode conduzir seu fruto vivificante para a salvação dos homens.
Exclusivamente quando essa natureza e caráter do ramo são compreendidos e aceitos, que o chamado de Cristo para habitar nele pode ser apreendido. Todas as tentativas de desfrutar da bênção da permanência serão fúteis, desde que o primeiro pensamento seja a nossa própria felicidade ou santidade. Milhares podem encontrar nessa verdade a explicação do fracasso de seus muitos esforços e orações para que permaneçam permanentes. Um ramo é apenas um meio para um fim, um instrumento para a realização do propósito da videira. Permanecer é apenas um meio para um fim, a única maneira pela qual a união da videira e do ramo pode ser mantida para a realização de seu objeto comum. Apenas na medida em que o crente entra no pensamento de Deus a respeito de si mesmo como um ramo e sinceramente responde a ele, virá o insight sobre a possibilidade, a certeza, a bem-aventurança de habitar. Aqui todo o cristianismo moderno precisa ser reconstruído. A Igreja deve pregar a grande verdade de que todo ramo deve produzir fruto, porque Cristo precisa dele e o escolheu para esse propósito, e porque só isso é a verdadeira vida de Cristo em nós. Trazer adiante fruto fazendo o trabalho por Cristo. Viver salvando e abençoando os homens não deve ser considerado como uma questão de escolha ou devoção especial, nem como o pagamento de uma dívida de gratidão. É o único objetivo da redenção, única prova de que Deus está seguindo seu caminho conosco, que a vida de Deus está tomando posse plena de nós, que somos como Ele, encontrando nossa alegria em beneficência e amor. Será que os crentes só levariam tempo para refletir o que é um ramo? Eles começariam a ver, eu repito o que já disse antes, e ficariam surpresos que eles não o tenham visto mais cedo, que a videira celestial existe tão absolutamente como a videira na terra, apenas por dar frutos, que o ramo existe apenas tanto quanto a própria videira, apenas por dar frutos. E que o crente vive tão absoluta e exclusivamente como o próprio Cristo, por produzir frutos, trazendo a vida e salvação de Deus aos homens. O poder de habitar depende inteiramente de aceitarmos nosso chamado como ramos. Trata-se do ramo inteiramente dedicado à videira e ao fruto, que é permitido e que é capaz de habitar. A rendição para ser um ramo, no pleno significado em que Cristo usa a palavra, dará uma maravilhosa nova luz e força à palavra habitar. Significará então simplesmente manter o seu lugar e posição como um ramo. Viva apenas e inteiramente para permitir que Cristo, através de você, dê vida aos que perecem. O crente que a cada manhã diz ao seu Senhor que ele vem novamente para se render a si mesmo como um ramo, para dar muito fruto, sentirá quão totalmente impotente ele é por ele mesmo. Tão impotente quanto o ramo para dar fruto de si mesmo. Quão seguro e abundante suprimento do Espírito, da videira celestial, é que ele pode contar. E quão simples é, em vista dessas duas verdades, continuar habitando na vida de absoluta entrega incessante, acreditando na dependência. Cristo disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como cumpri os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. A permanência de Cristo no amor de Deus foi através da permanência na sua vontade de salvar o mundo, permanecendo na vontade de Cristo de salvar os homens, entregando-se em obediência para viver para eles. Será nosso permanecer em seu amor. Aprenderemos a contar todos os dias nosso mais alto privilégio para perder a vida em sua vida e nossa vontade em sua vontade, e como ele, daremos muito fruto.
Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Permanecer em Cristo, saindo de nós mesmos e de tudo para sermos inteiramente identificados com Ele em sua vida de salvar os homens, perdendo e renunciando a todos os interesses por servi-lo como um ramo. Tê-lo em nós infalivelmente nos tornará ramos frutíferos. Não será mais uma coisa de esforço ou esforço interior, mas a simplicidade e a facilidade da frutificação do ramo natural serão transfiguradas no descanso e na alegria e amor através do qual ele produz seu fruto em nós. Aquele que habita em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Aqui está o meu Pai glorificado para que produza muito fruto. Este é o segundo pensamento de Cristo a respeito do muito fruto. Como isso glorifica o Pai? No mesmo sentido em que é dito, os céus declaram a glória de Deus. Eles fazem isso eficaz simplesmente mostrando o que Deus está fazendo através deles, entregando-se ao seu poder divino que os mantém e lhes dá a sua beleza. De sua glória, Deus dá a eles. Pelo que eles são e fazem, em virtude do poder de Deus, eles manifestam sua glória. Mesmo assim, Cristo glorificou o Pai na terra. Ele não apenas fez a vontade do Pai. Ele poderia ter feito isso e os homens imaginariam que ele o tenha feito pelo seu próprio poder. Quão cuidadoso ele foi para dizer uma e outra vez que ele não fez nada de si mesmo, que suas palavras e obras eram todas do Pai que habitava nele. Continuamente as pessoas glorificavam a Deus quando viam seus feitos poderosos. Em sua grande oração intercessora, nosso Senhor disse: Pai, glorifica teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Refere-se somente se e como o Pai deu a sua glória ao Filho, que o Filho pudesse glorificá-lo, isto é, poderia mostrar a glória de Deus. De nenhuma outra maneira o Pai pôde ser glorificado por nós. Nós não podemos causar ou criar qualquer nova glória a Deus. Como Deus, toda a glória é dele. Tua é a glória. Mas podemos nos entregar a Deus para trabalhar em nós e deixar que os homens vejam em nós quão glorioso Ele é e quão gloriosamente Ele trabalha. Aqui está o meu Pai, o lavrador, glorificado, se você der muito fruto. O muito fruto comprova de quão sábio e bem-sucedido é o lavrador. Enquanto nós damos pouco fruto, e nossa vida cristã não difere muito dos outros ao nosso redor, os homens atribuem nosso trabalho a caráter natural ou circunstâncias favoráveis, ou a influência benéfica de nossas crenças religiosas. Porém, quando no celestial de nossa vida e em abundante fecundidade, prova de algo sobrenatural, os homens são compelidos a dizer: e isto é obra do Senhor, Deus é glorificado. Cristo estabelece isso diante de seus discípulos como um objeto distinto. Que Deus possa ser glorificado era seu único objetivo. Ele quer que seja nosso. Que Deus só pode ser glorificado por uma devoção inteira e o abandono de toda a vida, para que Ele trabalhe. Foi o que a sua vida e morte provaram. Ele quer que nós igualmente provemos isso. Como a plantação da videira de Deus, ele viveu cada momento para dar muito fruto para a glória do Pai, como os ramos da destra de Deus, como os ramos de si mesmo, a videira celestial, que Cristo conta conosco igualmente para procurar nada menos, para procurar nada mais. A vida íntegra da videira e seu fruto são para a glória do Pai, podendo ser nada menos que a vida íntegra do ramo. Façamos uma pausa, oremos e aceitamos, com o Deus lavrador trabalhando em mim, de acordo com as riquezas da glória, a videira de Cristo me fortalecendo, de acordo com a glória do seu poder produzindo muito fruto.
Permita-me crer na glória de que o Deus da glória fará em mim, entregando-me a cada manhã para mostrar sua glória em mim. Eu aprenderei a habitar em Cristo e produzir muito fruto. Dai-vos muito fruto, assim vós sereis meus discípulos. Muito fruto nos faz discípulos verdadeiros, como Cristo nos teria. Há muitos tipos de discípulos: discípulos doentios, débeis, indiferentes e infiéis. Há discípulos dignos desse nome, homens e mulheres como Cristo quer que sejam seus seguidores de todo o coração, como ele chama, discípulos. São aqueles que dão muito fruto para a glória do Pai, ramos que têm a semelhança com a videira e provam que possuem sua própria natureza. Quão pouco isso é realizado na Igreja de Cristo. Muito fruto é a marca do verdadeiro discipulado. Temos tantas desculpas para a nossa fraqueza e falta de fruto. Acostumamo-nos ao poder do pecado e do mundo, tão satisfeito com as provas do bem em meio aos baixos padrões que prevalecem. Que o pensamento de dar muito fruto para ganhar a aprovação de Cristo como verdadeiros discípulos dificilmente entram na mente de muitos. No entanto, se a parábola da videira simboliza algo, significa que cada ramo consegue e deve dar muito fruto. O fruto pode ser muito diferente. No paciente sofredor, noutro serviço ativo e autossacrifício, em alguma intercessão perseverante, em outros uma humildade manifesta, gentileza e mentalidade celestial, bastante fruto em todos. Permanecemos em Cristo, que inevitavelmente assegura o que glorifica o Pai. O que dá como garantia de que estamos agradando ao Mestre? Certamente a pergunta deve chegar a casa para cada um de nós individualmente. Estou dando muito fruto? Ao menos estou procurando com todo o meu coração? Muito fruto. O que realmente desejamos, o que buscamos com todo o coração, sacrificamos tudo por isso, ainda que estejamos na presença de nosso Senhor e repitamos a nós mesmos os grandes pensamentos que suas palavras sugerem. Ele é a videira do céu vindo à terra para trazer o fruto, a vida do céu aos homens. Ele trouxe para mim. Ele me fez um ramo, transmitindo essa vida através de mim e do fruto que carrego. Designou-me preparando a dar muito fruto, pela glória do Pai, pela bem-aventurança de uma ininterrupta permanência nele, pela honra de ser seu verdadeiro discípulo. Ele pede que eu dê muito fruto. Ele nada pede, senão que eu me entregue totalmente a ele. Que dia após dia eu dependa dele e do Pai para fazer seu trabalho perfeito e poderoso em mim. Não devo o que os outros fazem, não consentirei e direi, Senhor, aqui estou para ser única e inteiramente de hora em hora e ininterruptamente um ramo em ti, permanecendo em íntima comunhão, apenas procurando conhecer e fazer a tua vontade, e sempre dependendo de ti na certeza confiante de que tu me farás um ramo digno de ti, dando muito fruto. Parte 5. Fruto permanente. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, e designei para irdes e dardes fruto, e que o vosso fruto permaneça. João 15, verso 16. Fruto, mais fruto, muito fruto, fruto permanente. Como o coração de Cristo é colocado sobre o fruto, não apenas a quantidade que ele procura, mas também a qualidade. Não somente muito fruto, mas fruto que possa habitar. Ele profere estas palavras que pelo Espírito Santo sua mente entra em nós e o fruto toma o mesmo lugar em nosso coração que tem nos seus. Que o seu fruto deve habitar. A palavra adverte contra um perigo iminente. Quando as árvores não estão perfeitamente saudáveis,
ou estão sofrendo com a seca. Elas, às vezes, abandonam seus frutos. As árvores podem produzir muito fruto, entretanto, não sendo capazes de amadurecê-lo, o fruto não permanece. Ou pode haver frutos que, quando estiverem maduros, não se manterão, não permanecem. Deve ser usado imediatamente, enquanto outros tipos manterão e podem suportar ser levado longe, ou podem ser armazenados para uso no inverno. Ou, novamente, há árvores que produzem frutos apenas por alguns anos e depois fracassam, enquanto outras continuam produzindo frutos até a velhice. Então o fruto permanece enquanto viver. Essas falhas na natureza têm sua contrapartida no reino da graça. Tanto nos indivíduos como nas igrejas encontram-se muitas vezes frutos que não são respeitados. Você vê cristãos que começam bem e são muito zelosos em seu trabalho para com Deus, mas isso não dura. Eles não trazem seus frutos para a perfeição. À medida que os anos passam, não há maturidade ou suavidade sobre isso. A influência que eles exercem não é permanente. O resultado de seu trabalho é uma impressão transitória, nada permanente. Com o passar do tempo, eles se cansam e desmaiam. Eles não produzem frutos na velhice. O que é visto em indivíduos é frequentemente a marca de igrejas inteiras e seus serviços. Nas impressões feitas por intermédio da evangelização, na influência exercida na escola dominical, mesmo nos resultados de missões especiais ou serviços de revitalização, pequenos frutos duradouros são vistos. Cristo quis dizer que o ramo que habita nele deve dar fruto que permaneça, deve ter resultados permanentes para o tempo e a eternidade, no qual a conexão entre Cristo e o crente é a íntima e a comunicação é incessante. O poder e a realidade da vida divina na videira, fluindo através do ramo, devem ser vistos no fruto. Esse trabalho, em sua permanência, é carregar a marca da eternidade. O mundo passa e daí a sua concupiscência. Contudo, aquele que faz a vontade de Deus e o que ele faz permanece para sempre. Há uma religião que está em harmonia com o espírito e a sabedoria do mundo e faz um belo espetáculo na carne, mas rapidamente desaparece e falha. Há uma religião cuja raiz está em Deus e em Cristo, que pode resistir à tentação e vencer o mundo, porque é da fé que não permanece a sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Permita-nos ouvir o que o nosso Senhor tem para nos ensinar sobre o fruto que habita e aprender com ele como podemos suportá-lo. Eu vos designei para que vades e que produzais fruto, e que vosso fruto permaneça. Aqui Cristo fala de nosso fruto permanente, como resultado de sermos designados por Ele para dar fruto. Falamos de um homem que recebeu uma indicação para um ponto importante aqui na Terra. Primeiro aceitando, depois o adquirindo e dando seu tempo e sua vida ao cumprimento de seus deveres. Na fidelidade depende sua influência e sua promoção. Um grande segredo de nossa permanência nos frutos é que sabemos que Cristo nos designou para dar fruto e que de todo o coração nós aceitamos e assumimos o compromisso. O cristão realmente vive como alguém designado para produzir fruto, cujo fruto permanecerá. Mas não é isso que todo ministro e operário fervoroso acreditam e provam que ele acredita pelo próprio fato de ter iniciado uma obra cristã? Temo que não. Lembremos-nos de que foi dito em um capítulo anterior, de que há dois pontos de vistas diferentes a partir dos quais uma videira carregada de fruto pode ser considerada.
Alguns percebem ou tentam perceber que a designação de Cristo visando produzir fruto é tão clara, simples e absoluta quanto a do homem que a rainha nomeia para governador ou oficial do exército. Tempo integral, direcionando a este único aspecto, ele vive para isso. Outros acham que tal devoção inteira à frutificação é apenas aguardada daqueles que estão separados no ministério ou que decidem assim viver. Eles nunca viram que a relação entre o ramo e o fruto é universal e imutável. Entende-se facilmente qual será o efeito diferente desses dois modos de considerar a produção de fruto. No primeiro caso, o cuidado e a incessante oração de um homem será produzir fruto, mais fruto, muito fruto, fruto permanente. A isto tudo estará subordinado, por isto sozinho ele vive. No outro, ele vive para si mesmo em primeiro lugar, seja na busca de valores terrenos ou celestiais. O interesse próprio é o seu principal objetivo e motivo. O fruto ocupa o segundo lugar, uma parte do que ele opta por procurar. A visão anterior leva o homem a uma vida de absoluta consagração e dependência incessante. Este último deixa espaço abundante para si e para a sua atividade. Eu vos designei para que vades e que vós produzais frutos e que vosso fruto permaneça. Não pediremos que esta palavra, destinada a dar fruto, seja como uma espada afiada de dois gumes, que nos abate como o ramo de tudo que é de si mesmo. Nós dissemos mais de uma vez, o ramo da videira celestial existe como única e exclusivamente para o manejo do fruto, como o ramo natural da videira ou como a própria videira celestial. Somente o Espírito Santo torna o pensamento uma verdade viva dentro de nós, de modo que nós verdadeiramente nos sentimos tão intimamente unidos a Cristo, como inteiramente devotados a Ele, como um ramo na terra é para a sua videira. Vamos esperar, em fervorosa oração, que o Espírito Santo trabalhe isso em nós. Vamos nos entregar dia a dia ao Cristo vivo como indicado para dar fruto. Ele nos dará a consciência espiritual viva de nosso chamado e o poder para cumpri-lo. Essa convicção permanente será o primeiro passo para o cumprimento do fruto. Vós não me escolhestes, mas eu escolhi-vos e designei-vos para que vades e vós produzais frutos. Eis um segundo pensamento. O conhecimento de que fomos designados para dar frutos é uma força poderosa, mas há algo mais profundo. Cristo aponta para a origem divina de nosso chamado para dar fruto. Pode ter sido que o tivéssemos escolhido como Senhor e nos oferecido ao seu serviço. A nomeação, então, teve sua ascensão em nossa vontade, mas não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Por mais que um ramo escolha a videira sobre o qual ele cresce, primeiro procuramos ou escolhemos a Cristo. Como cada videira produz e estabelece o ramo no lugar que ele escolhe, assim cada ramo em Cristo notificou-se em virtude de sua eleição. Acreditar nisso de todo o nosso coração permite que o Espírito Santo trabalhe essa fé em nosso íntimo ser. É uma consequência mais prática para a vida cristã do que pensamos. Ele nos mostrará como o fato de sermos designados para dar fruto tem sua raiz no propósito eterno de Deus e como nisso temos a segurança de podermos cumprir sua exigência. Cristo nos escolheu segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O Deus que propõe é o Deus que também cumpre. Ele acompanha o seu propósito ao trabalhar tudo o que ele desejou. Deu ao homem, especialmente ao homem redimido,
o maravilhoso poder de querer e, assim, dentro de certos limites, impedi-lo ou servi-lo. Sempre que entramos na sua vontade e nos entregamos a ela, podemos contar com ela para que Ele mesmo, por meio de Cristo, trabalhe em nós tudo que for agradável à sua vista, tudo que Ele realmente tem de cada um de nós. Sob essa luz, a doutrina da eleição transforma-se numa das maiores importâncias práticas e de profundo despertar espiritual e fecundidade. Como na fé de adoração, vejo minha vida pessoal abraçada no eterno propósito de Deus em Cristo. Como a verdade celeste me possui, que fui indicado para dar fruto. Não em virtude de minha aptidão ou de ter me oferecido para isso, mas porque Deus e Cristo acharam por bem me escolher para tal fim. A convocação à minha entrega para viver sozinho vem com uma urgência irresistível. A confiança é gerada com o intuito de que eu possa produzir o mesmo fruto que Deus quer que eu faça. Sua eleição não violenta minha liberdade ou a minha vontade. Sua glória divina ilumina, atrai e fortalece a minha vontade de doar-me inteiramente ao poderoso poder da vontade bondosa e perfeita. Sou um ramo escolhido e nomeado pela videira para dar frutos. Posso contar com ele, pretendendo trabalhar tudo em mim que ele deseja que eu seja. Que seu fruto possa permanecer. A palavra permanece sugere uma terceira lição. Cristo já usou 10 vezes na parábola de nossa permanência nele, em seu amor, em si mesmo, em sua alegria habitando em nós. Aqui ele utiliza da nossa permanência no fruto. A conexão é evidente. O fruto de uma árvore depende da sua vida. Enquanto nossa vida habita nele, nosso fruto permanecerá. Quanto mais completamente for o fruto do próprio Cristo, o seu trabalho em nós, mais o poder da sua vida imutável se manifestará nele. O fruto que permanece vem de um ramo que habita. Traz-nos assim de volta a grande lição da parábola. Habita em mim e eu em você. É o obreiro cristão que habita intensa e inteiramente em Cristo. Afasta-se de tudo, pretendendo assumir sua eleição e nomeação para ir dar fruto, fazendo com que seja a primeira e a única coisa pela qual ele vive, a quem o segredo do fruto permanente será transmitido. Pode haver outros com maiores dons, aos quais se dá mais frutos, aparentemente mais visível. O fruto permanente, como será visto à luz da eternidade, será de acordo com a vida perene da videira em que ele habita. Que chamado solene e abençoado a todos os que seriam verdadeiros ramos da videira verdadeira, tão verdadeiros quanto a videira são os verdadeiros discípulos, dando muito fruto duradouro. Toda a nossa vida deve habitar em Cristo, tão simples, tão naturalmente, tão exclusivamente quanto o ramo que habita em sua videira. Confio que começamos a entender melhor o que significa permanecer. Significa fazer de Cristo tudo para cada momento, odiar e perder a nossa vida, renunciando a todos para segui-lo. Estar com Ele, perto dele, nele, perfeitamente como Ele. Podemos assim permanecer? Preferivelmente. Como não podemos se nós acreditarmos na entrega ao Espírito Santo abençoado que nos foi dado fazer de Cristo tudo para nós e em nós o que o Pai pretendesse que ele fosse? Como o galho está quieto e espera e recebe o que a videira dá, permanecemos na fé de que o Espírito Santo está em nós, sempre nos aproximando de Cristo, e em todo o nosso desejo depois dele, conte com o Espírito Santo para nos permitir crer e permanecer como deveríamos. Vamos gritar poderosamente a Deus para nos fortalecer com poder pelo seu Espírito no homem interior.
para encher-nos com o Espírito. Vamos reservar tempo todos os dias para acreditar que quando nos entregamos a permanecer, Cristo habita em nós, que Ele reside em nosso coração pela fé. Tornaremos cada vez mais seguros de que nosso fruto é dele, que Ele mesmo está operando em nós e que nosso fruto permanecerá. Quanto mais duradoura é a vida eterna imutável, mais duradouro é o fruto com o poder da eternidade nela. Que o seu fruto possa permanecer. Em vista de tanto trabalho, do qual o fruto é tão efêmero, à vista de tantos apóstatas dos cristãos que retrocedem e não avançam, porque eles perderam seu primeiro amor. Não é a grande necessidade da Igreja em seus membros e convertidos em terras cristãs e pagãs, a única palavra, que seu fruto possa permanecer. Vamos orar cada um de nós e viver para tal. Ao ouvirmos as almas dispostas, às vezes famintas, a conhecer a Cristo e a sua salvação plena, oremos para que possamos não apenas dar-lhes palavras e pensamentos verdadeiros, mas também comunicar-lhes exatamente o que eles procuram. Pode dar-lhes o fruto celestial da videira celestial. Pode ser o dia a dia, pois é o primeiro cuidado para estar pleno de Cristo, deixando-o viver e trabalhar em nós. O ramo que habita nele, verdadeiramente, rigorosamente, plenamente e integralmente, produzirá fruto que permanece, razão pela qual traz adiante a própria vida de Cristo. Parte 6. Fruto e oração. Não escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Designei-vos para que vades e que vós produzais fruto, que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele pode dar-vos. João 15, verso 16. Nestas palavras finais da parábola, Cristo fala de dois aspectos para os quais escolheu e designou seus discípulos. Um é que eles devem produzir frutos que permaneçam. O outro, que eles devem proferir a oração que prevaleça. Fruto na terra que carrega nele a força real de triunfar aos homens a oração no céu, levando consigo o poder de predominar em Deus. Tal é o objetivo e propósito. Semelhante será o resultado para aqueles que, com fé simples, fizerem sua eleição e nomeação certas. Fruto permanente aos homens, predominando a oração com Deus. Não é difícil ver a conexão. Cristo não está falando aqui da oração que é necessária ao fruto e antes dele, como um exercício da vida espiritual, como um meio de obter graça ao cumprimento e à frutificação. Tal oração é indescritivelmente necessária e abençoada. No entanto, não é a forma mais elevada de oração. Leia o texto cuidadosamente e verá imediatamente que Cristo fala de um poder de oração prevalecente, que vem com fruto e depois dele. Trata-se em parte de uma recompensa. Na oração intercessora, a vida cristã atinge sua plena maturidade e exerce seu mais alto poder. O crente que se entregou totalmente à vida de permanecer dando fruto é o que produz fruto que habita, em quem o poder virá plenamente para receber e aproveitar-se da promessa. Nomeei-vos, que devais produzir fruto e que vosso fruto permaneça, para que tudo quanto vós pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Esta é a segunda vez que Cristo comenta da oração na parábola. Ele disse: aquele que habita em mim, esse dá muito fruto. Se vós permanecerdes em mim, perguntareis o que quiserdes, e o ser-vos-á feito. O dever era trazer a bênção dupla, poder para dar muito fruto, poder para prevalecer em oração. A união íntima com Cristo se manifesta de duas maneiras: na terra, no fluxo de sua vida e força, como fruto aos homens; no céu, como poder
em seu nome no sentido de lograr aos homens de Deus o que desejamos. O mesmo espírito de devoção à glória de Deus e ao bem-estar dos homens que se manifesta na busca de um ramo inteiramente dedicado a Cristo pelo qual pode dar fruto. Sente-se constrangido, mas tem confiança para entrar corajosamente, solicitando grandes coisas a Deus. Nem todo ministro ou obreiro que trabalha com diligência e sinceridade, entretanto, aquele que trabalha na verdadeira dependência de ramos em Cristo e obediência direta à sua vontade, encontrará a liberdade no ministério da intercessão. Este é o significado profundo e completo das palavras tantas vezes conectadas: trabalhar e orar. Consequentemente, percebemos a conexão entre os dois. Observe o nosso Senhor Jesus. Sua obra de redenção na terra é a base e a força de sua obra de interceder no céu. Ao se entregar a Deus pelos homens, ele se mostra digno de ter o poder de intervir ilimitado posto em suas mãos. Devotar desmedidamente a Deus e aos homens o mais completo autossacrifício por conta deles fora sua preparação para receber as chaves do reino e o cumprimento da promessa. Pede-me e eu dar-te-ei. Ele se submeteu à lei sob a qual seu povo permaneceu, abrindo o caminho, compartilhando com ele em seu poder. Não há outro caminho até eles. Orar é fácil, desde que nós não entregamos para ser totalmente ramos produzindo muito fruto. Entretanto, a oração se aproveitará pouco. As palavras de Cristo são claras e solenemente verdadeiras. Eu vos designei para ir e dar fruto, para que o seu fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Devemos lembrar, diz o Sr. Coillard, em seu No Limite da África Central, que não foi por interceder pelo mundo em glória que Jesus o salvou. Ele deu a si mesmo. Nossas orações para a evangelização do mundo são uma amarga ironia, desde que nós apenas concedamos nossa superabundância e recuemos diante do sacrifício de nós mesmos. O principal privilégio da vida ramificada, o maior exercício de seu poder é a intercessão. Esse é o primeiro pensamento sugerido. Não pode ser de outra forma. Em nossa permanência e frutificação, temos que fazer mais diretamente com Cristo, a videira. Mas Ele quer nos levar a um acesso pessoal e a um intercurso com o Pai, como Ele mesmo desfrutou. Naquele dia pedireis em meu nome. Digo que não vou orar o Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. A intercessão é a sua glória suprema. A obra que ele faz no trono para termos acesso a Deus, ter poder com Deus, pedir tudo o que quisermos e dar, essa é a glória que se sobrepõe. Adentrar o véu habitando lá, penetrar na mente, no amor de Deus e promessas. Daí, olhar em direção ao mundo e suas necessidades. Então, todos os dias oferecer Deus aos homens. Assim, orar em espírito, pelo Espírito para nós e aos que nos rodeiam. Esta é a verdadeira vida em Cristo Jesus. Eis a dádiva da qual a Igreja tanto necessita de uma medida maior. A falta desta ousadia e perseverança de intercessão que leva a perguntar tudo quanto quiserdes e vos será feito, com simples sinceridade, procura provar a sua verdade ao máximo, que é a causa da ausência de poder. Não nos devemos cingir para assumir nossa dupla designação. De vós produzirdes fruto que permaneça. De tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome vos faça. Não deveríamos preferir, porque muitas vezes fizemos o máximo a nos apropriarmos dessas promessas. Não devemos antes pedir e confiar na quietude e esperar
que o Espírito Santo nos dê a verdade e a consciência dessas palavras como um fogo vivo dentro de nós, com o intuito de não ser tanto uma questão de memória ou propósito, porém, o resultado de um poder de vida interior e espontâneo, dando fruto duradouro, que possamos pregar a oração prevalecente para a alma que habita em Cristo, a devoção à farta frutificação, aos homens proporcionará poder e muitas relações com Deus. Esta será a nossa segunda lição: fidelidade em permanecer e frutificar é a condição indispensável do poder da intercessão. Foste fiel em algumas coisas, te farei sobre muitas coisas. Essa é a lei do reino. Trata-se do homem que é fiel em algumas coisas, no que está mais próximo, em sua própria permanência pessoal em Cristo. No seu sustento, daqueles que estão ao seu redor serão colocados sobre muitas coisas e terão o poder dado pela real intercessão predominante em círculos mais amplos. João diz: se alguém não amar a seu irmão a quem viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? A fidelidade no menor em nossa conduta para com o irmão perto de nós é a única maneira de alcançar a comunhão com o Deus invisível. Não podemos impressionar a nós mesmos tão profundamente. Nosso poder de acesso como intercessores, nosso poder de orar predominantemente com Deus no céu, depende de uma vida entregue a dar frutos aos homens. Que luz isto lança em toda a parábola que nos ensinou sobre o fruto. Aqui você tem a razão pela qual o Pai nos purifica para que possamos dar mais frutos, porque o Filho nos chama tão urgentemente para habitar nele e dar muito fruto, a fim de que consigamos ser levados à mais alta honra de atuar nos conselhos de Deus. Não podemos dizer tornando-nos seus conselheiros privados, a quem ele admite participar do governo do mundo e cuja vontade ele permite uma voz no mundo na distribuição de suas bênçãos? Vamos procurar combinar as duas coisas, que todo o nosso desejo de habitar em Cristo e produzir os frutos que nos habitam aponte a uma graça ainda mais elevada de intervir, buscando e obtendo de Deus sua bênção celestial em maior poder. Deixe que toda intercessão sempre nos leve de volta à questão de saber se a nossa vida é de fato ramificada quando integralmente entregue à permanência e à frutificação como o ramo natural ou a própria videira celestial. Melhor não, até que essa pergunta tenha uma resposta clara e completa. Esta permanência e frutificação como a condição de intercessão que é entendida e resumida na palavra nome de Cristo, a promessa que Cristo dá, o que o portador do fruto deve receber do Pai. Tudo o que ele pedir será limitado à oração, em meu nome. Todos nós conhecemos a força da expressão, é tudo um mero nome. Quanto ocorreu em oração pelo uso do nome de Cristo, no qual se tem apenas um nome e nada mais, ou cujo uso do nome foi limitado a certos pensamentos sobre ele, ou do inútil esforço para usá-lo em nossa força, sem a fé dada por Deus, que somente Ele pode falar corretamente. O que significa esse nome e o que o seu uso implica? Um nome sempre supõe o objeto, a realidade, a pessoa viva a que se aplica. Quando eu tomo o nome de Cristo nos meus lábios em oração, isso significa que tenho o próprio Cristo vivo lá. Ele disse: se vocês habitarem em mim, perguntem o que quiserem, e isso será feito para você. Na Terra, às vezes, usamos o nome de uma pessoa ausente como nosso pedido. Em oração a Deus, isto não é assim. É um Cristo presente cujo nome defendemos, presente a Deus, presente conosco.
As duas condições da oração prevalecente que Cristo menciona na parábola são eventualmente uma. Se vós habitardes em mim e em meu nome, perguntem o que quiserem, e isso será feito. Ambos expressam a mesma coisa, união viva a Cristo. O nome sempre expressa a natureza. E como eu posso exercer esse poder poderoso de Deus, perguntando o que eu quero e conseguindo, a não ser que a vida, a natureza e o poder do Filho de Deus operem em mim? Como sou chamado a usar esse nome, preciso despertar minha consciência para o fato de ser inteiramente Cristo que me aproxima de Deus, para estimular a minha fé para a certeza confiante de que estou de fato em Cristo e de Cristo em mim. Portanto, minha oração será ouvida. O juízo de Deus sobre o que o nome de Cristo realmente é para mim depende do que ele vê de permanecer nele. Enquanto ao não convertido ou ao recém-nascido cristão fraco, o nome é dado como seu pedido, quando eles não conhecem nada exceto sua abençoada expiação e justiça. Nestas promessas de oração especiais pelo trabalho do reino e sua extensão através da intercessão, o nome significa muito mais. Se habitardes em mim, pergunta o que quiserdes e ser-vos-á feito, que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. O nome de Cristo, provado ser verdadeiro em nós, por permanecer e frutificar, é o poder da oração predominante. Chegamos ao final de nossas meditações. Acreditamos que aprendemos a grande verdade que a parábola ensina, que assim, como toda videira e cada ramo dela existe apenas por causa de seus frutos, também Cristo, a videira celestial e todos os seus ramos, existe unicamente para produzir frutos à salvação dos homens. Desse modo, a outra verdade, que é o seu complemento, que por nossa abundante produção de frutos para a glória de Deus, a provisão mais abundante e suficiente foi feita em Cristo Jesus. Devemos frutificar, podemos dar muito fruto. Quando nos voltamos para não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes, e perguntamos como devemos entrar nessa vida de muito fruto, tenhamos cuidado com um erro. Não comece pelo lado errado. O ramo fica entre a videira e o fruto. Frequentemente repete o pensamento. Coloque seu coração em fruto, qual o coração de Deus está sobre ele. Mas cuidado, começando pelo que você acha que pode fazer. O resultado provavelmente será o medo de que você esteja longe de produzir muito fruto como sempre. Deixe-me dizer a todo jovem crente que aprenderia a viver a parábola ao máximo. Volte-se para Jesus, a videira celestial. Mire o seu olho nele e a certeza de que ele irá trabalhar tudo em você. Conserte seu coração em Deus, o lavrador, que cuidará de você quando se importar com Jesus. Aquele que crê em mim, do seu interior, correrá rios de água viva. Creia em Cristo Jesus e torrentes de seiva fluirão através de você e de você em frutos. Faça como um verdadeiro discípulo, render-se à videira para estar totalmente separado para dar fruto como ele é. Ele o encherá com a sua vida celestial. Vamos todos chorar poderosamente a Deus para que a grande e poderosa verdade seja totalmente revelada em nós e à nossa volta na Igreja pelo seu Espírito Santo. Vamos viver como testemunhas disso. Busquemos especialmente a graça quando tivermos acesso a jovens cristãos ou influenciá-los, treiná-los para essa vida mais abençoada, sendo verdadeiros ramos frutíferos da videira verdadeira.